O vídeo de hoje é pra quem ama romance. Oi gente, eu sou a Bárbara e um dos meus livros favoritos do ano passado foi A Morte de um Solteirão, da Tamires Barcelos. Pra quem ama um bom chiclete, uma comédia romântica bem sensual, essa é uma pedida maravilhosa. E esse mês a autora lançou um novo livro à sua espera e eu já tava o quê? Empolvorosa pra ler, ansiosa, necessitada e meu Deus do céu, o cavalão faz milagres. A Sua Espera é o lançamento da Tamires Barcelos, está disponível na Amazon, vou deixar pra vocês o link aqui. Vocês podem comprar e alugar através do Kindle Unlimited também, então corre logo, já coloca aí no teu Kindle. E nesse livro a gente vai conhecer a história do Ramon Baldez. Ele é um fazendeiro, dono de uma das maiores fazendas do Brasil, especializadas na criação de equinos. Então ele cria e exporta cavalos pro mundo inteiro. Só que nem sempre foi assim. Até ali o começo da vida adulta do Ramon, a fazenda Baldez, que é uma herança familiar, não estava indo muito bem das pernas não. As coisas estavam bem difíceis para eles, especialmente após a morte trágica dos pais do Ramon. E a partir daquele ponto ele entendeu que ele precisava cultivar melhor a fazenda e que ele precisava fazer com que o sonho dos pais dele se tornasse realidade, com que a fazenda fosse renomada e tivesse muito sucesso ali na região. E ele conseguiu mais do que isso, né? Ele conseguiu um sucesso internacional. Então o Ramon é atualmente dono de diversos prêmios relacionados à criação de equinos. O começo do livro é quando um dos principais concorrentes do Ramon, o Abraão Rodrigues, sofre um acidente de carro e entra em coma. Ao longo da leitura a gente acaba descobrindo que o Ramon e o Abraão tinham aí uma convivência de alguns anos e que recentemente eles se tornaram sócios. E é por conta dessa sociedade que o advogado do Abraão, João Marcelo, acaba convencendo o Ramon a receber em casa Gabriela Rodrigues, a filha de Abraão, durante o período em que o pai dela estiver em coma, porque eles não sabem muito bem como é que vai se desenvolver o estado do Abraão e seria perigoso para Gabriela ficar sozinha na fazenda dele, já que a fazenda Rodrigues estava numa situação muito grave financeira, estava realmente falindo e o Abraão tinha demitido muitos empregados, dentre eles as pessoas que trabalhavam na casa grande. Então a Gabriela só teria contato com os peões da fazenda que ela sequer conhecia, porque quando muito jovem ainda ela tinha sido enviada para São Paulo para estudar lá e só recentemente ela voltou para Goiás. Mesmo sem saber muito bem como é que vai ser essa situação, o Ramon acaba decidindo aceitar que Gabriela fique em casa. Afinal, ele passa o dia todo no pasto, ele passa o dia todo resolvendo coisas da fazenda, então ele quase que não teria contato com ela. Ela poderia ficar lá com a Cissa, que é a governanta da casa, e uma pessoa que o Ramon tem quase como uma mãe. Só que quando a Gabriela chega, ele já percebe que o negócio vai ser diferente. Na verdade, ele já percebe que vai ser diferente ainda no hospital, quando ele a encontra. E ali também a gente percebe que tem uma coisa que ele tá guardando, que tem um segredo ali que ele tá fermentando dentro dele e que isso pode estourar de uma forma não tão positiva. Quando a Gabi vai pra fazenda Baldez e começa a descobrir um pouco mais sobre o Ramon, sobre toda a fazenda, enfim, eles começam a meio que se aproximar, só que eles se aproximam e se repelem na mesma medida. E isso vai gerando aquela situação um pouco gato e rato no começo do livro, até que eles dois percebem que a chama da paixão é maior do que tudo e acabam se entregando e entrando em um relacionamento. A primeira metade do livro é muito sobre o relacionamento do casal protagonista, sobre as diferenças entre eles, sobre os desejos, sobre as vontades. O Ramon, ele cresceu e ele durante toda a fase adulta foi muito focado na fazenda e em realizar o sonho dos pais dele, então ele nunca se olhou pra si mesmo, ele nunca meio que satisfez as suas vontades próprias, não relacionadas ao corpo, mas relacionadas ao coração mesmo, sabe? Ele sempre foi muito fechado. A Gabi, ela teve um afastamento familiar logo no começo da vida, porque ela perde a mãe muito jovem, o pai dela decide mandar ela pra São Paulo pra ela estudar e ter contato com outras pessoas, e ela nunca teve um contato fraternal porque ela não lembra muito disso, né? Ela cresceu lá com uma mulher que cuidava dela e era isso. Então quando ela chega, ela tem toda aquela estrutura de fazenda, toda aquela galera que se ajuda, ela fica muito encantada com aquela situação. E o começo do livro é muito sobre esse envolvimento do casal protagonista e é bem picante. As cenas sensuais são muitas e elas marcam muito do envolvimento do casal, porque começa muito pelo desejo,
né? E depois vai evoluindo para um sentimento de amor, mas essas cenas elas permeiam grande parte da trama. No entanto, na segunda metade do livro, a autora ela coloca uma questão mais investigativa. Começam a acontecer alguns crimes, algumas situações assim que fazem com que a gente fique tentando entender o desenvolvimento da trama, entender o que vai acontecer ali, e eu acho que foi assim uma injeção de diferença na trama que fez com que o livro fosse ainda mais interessante e ainda mais incrível. É um livro pra quem curte romance, pra quem gosta dessa pegada bem sensual. Não é curto, tem 600 e poucas páginas, mas é uma leitura muito fluida, porque a gente fica encantado com a história do casal no começo, a gente quer saber como é que vai desenvolver, né, esse relacionamento deles. E na segunda parte a gente fica muito curioso pra saber o que aconteceu, o que tá acontecendo. É muito interessante porque desde o começo do livro, a autora ela traz uma questão ali com relação ao Ramon em algumas situações do passado que vão sendo reveladas mais pra frente e que são a base pra essa história investigativa que ela criou, e eu achei isso muito bacana. A narrativa da Tamires é muito gostosa, a forma como ela escreve as cenas sensuais é muito interessante também. E assim, eu terminei o livro querendo 58 milhões de spin-off, sabe? Querendo conhecer muito mais da vida do casal. Eu gostei muito de como ela fez o trabalho de pesquisa com relação à criação de equinos, a vida na fazenda, a parte sensual também com relação à protagonista. Tem umas coisas muito verídicas que é difícil da gente encontrar nesses romances mais sensuais e que eu achei isso muito bacana também. Então eu indico muito a leitura pra quem ama esse tipo de romance, pra quem gosta muito de se enredar pelas histórias de um casal. Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa leitura. Aproveita e me conta se você já leu algum dos livros da Tamires, o que é que você achou, eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!